Está aqui um sangue novo a renovar, de alma, franqueza e trabalho no olhar. E agora eu vou te falar de um candidato sério, com humildade o trabalho do Aldo a continuar. GR do Aldo é 15010, de peito aberto, fé, esperança, coragem e amor. GR do Aldo é trabalho e ação, é 15010, GR do Aldo pro desenvolvimento da região. Baby, gostei da criatividade de buscar o jingle da campanha do Jerry Comper, o Jerry do Aldo. Hoje nosso convidado aqui. Nosso convidado especial que nasceu em Ibirama, 1975, filho de Luiz e Judite, irmão de Jairo, casado com Vânia, pai de Guilherme Rafael e Gabriela Rafaela, católico, torcedor do Fluminense. Como hobby, gosta muito do trabalho e como ídolo, o saudoso deputado Raul Schneider. Um sonho que o deputado, eleito em outubro, é a igualdade de vida para todas as pessoas. E o estilo de música, aquilo que o Baby sabe muito, o sertanejo. Formação, ensino médio, prato, comida italiana, polenta, queijo, salame, bebida, suco e muita água. Admira muito a lealdade, a sinceridade do bicho-homem, mas detesta muito a falsidade e a ingratidão. Estamos com o estimado, ele que foi chefe de gabinete do saudoso deputado Aldo Schneider, falecido em agosto, e que na eleição de outubro, substituindo com o falecimento do deputado Aldo, substituindo na eleição de 2018 como candidato a deputado estadual pelo MDB, o do time do Movimento Democrático Brasileiro, o manda-brasa, como se falava na velha guarda, e fez 39.131 votos. Um banho de votos para quem não tinha militado como político, mas sim como assessor e como chefe de gabinete desse deputado que fez história em Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí, que eu chamava de o Formiguinha Aldo Schneider. Obrigado por ter vindo, estimado Jerry Comper, o Jerry do Aldo, que tão bem emplacou na campanha. Que satisfação. Hoje estar aqui, sentado, eu que estava ali do outro lado, há 2 passagens que o Aldo fez aqui com você, tive o prazer e o orgulho de estar do outro lado, acompanhando um irmão, um amigo, um pai. Não existe palavras para Neri para dizer do Aldo o que ele representa, o que ele foi e o que ele sempre será na minha vida. Um exemplo de vida, um exemplo de político, mas acima de tudo, Baby, um exemplo de ser humano. A forma que o Aldo tratava as pessoas, a forma que o Aldo fazia política, é a forma que o Jerry quer fazer. Ou melhor, procurar fazer aquilo que ele sempre fazia, que era o bem para as pessoas, falando sempre a verdade, sendo o Aldo. Aqui de Agrolândia, foi lá para Vitor Meireles, construiu a história dele com muito trabalho, muita lealdade, muito respeito às pessoas. Esse era o Aldo. E esse vai ser o GR do Aldo. Bem colocado, e é verdade. O deputado Aldo passou aqui, não lembro se foi 2, 3 vezes, algumas vezes. Fomos lá na Assembleia, fazer lá no gabinete. É o Ramiro Fernandes que está aqui, o nosso estimado, que foi companheiro aqui da RBA, fez todo o meio-campo lá e o Aldo dizia lá, ele estava na vice-presidência da Assembleia. E eu me chamou a atenção aquele dia, Gerson. O homem que chegava às 5, 6 horas da manhã para trabalhar na Assembleia. E a gente tem como cultura dizer que o político não trabalha. É uma cultura de falar, o político não faz nada. Eu estive lá, pode ser que muitos não fazem. A gente sabe que muitos fazem. Entre esses muitos, o Aldo estava no meio. Porque eu percebi aquele dia quanta gente chegava naquele gabinete de todo o estado de Santa Catarina, mas fundamentalmente mais do Alto Vale e do Médio Vale, para ser atendido pelo deputado. E o deputado já acamado com a doença do seu câncer,
recebendo as pessoas, tratando, reuniões com muita gente, e a gente acompanhando aquilo tudo até no momento de gravar o programa, que foi lá no final da tarde, já me parece, e o Aldo sempre muito disposto e com tesão de mostrar, de trabalhar e de mostrar esse carinho que ele gostava de receber bem as pessoas. Isso me chamou muita atenção, a vontade que o Aldo tinha de trabalhar. Verdade. E essa escola do Aldo, ela se transferiu para a gente, porque se você pegar, nós era difícil o dia que nós não abrimos o gabinete 5h30, 6 horas da manhã. Mas você me pergunta, para que está esse horário lá? Porque nesse horário muitas pessoas, muitos líderes, muitos vereadores, muitas pessoas saíam daqui da base, do interior, e chegavam em Florianópolis fazer algum tratamento de saúde ou algum compromisso que tinha logo cedo, com medo do trânsito, às vezes, de chegar na ponte, de se atrasar, chegavam cedo. E lá estávamos nós para receber essas pessoas, para conversar, para dar um café, para fazer o melhor. Esse era o Aldo, esse era o GR. Então, se aprendemos alguma coisa, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, Neri, que aprendi com o Aldo. Pois é, estimado, você nasceu em Ibirama em 1975. E você já emplacou ao lado do Aldo lá em Vitor Meirelles quando ele foi prefeito? Exatamente. Mais ou menos isso? Como é que é essa história? Por o seguinte, nós tínhamos Vitor Meirelles, José Boiteus e Ibirama. Esses dois municípios aqui, eles pertenciam a Ibirama, correto? Então, na prática, eu nasci em José Boiteus, que é na Barra Dolma, registrado em Ibirama e criado em Vitor Meirelles. Os meus pais hoje moram em Vitor Meirelles. Em 1986, o Aldo, então, os coletores, saiu de Agrolândia e foi para Vitor Meirelles. E quando ele chegou em Vitor Meirelles, a gente era muito próximo, morava muito próximo. E lá a gente já começou uma amizade. E o meu irmão Jairo foi trabalhar com ele na prefeitura, quando ele se elegeu prefeito pelo... Que ele foi vereador primeiro, né? Por Ibirama. Por Ibirama, né? Por Ibirama. E foi candidato a prefeito um ano. Quando virou município, né? Em 90. Ele foi o candidato único em 1990. Em 91, meu irmão já foi trabalhar com ele na prefeitura e a gente teve uma longa data de amizade. Aí tu me pergunta, mas como? Porque o meu pai tinha caminhão, eu trabalhava com caminhão. Você era caminhoneiro? Era caminhoneiro, trabalhava com caminhão. Comecei primeiro no posto de gasolina, lavava carro, limpava carro, que nós morávamos atrás do posto, lá em Vitor Meirelles. Aí depois o pai tinha caminhão e eu trabalhei, o Aldo tinha uma construtora pequenininha e eu puxava já material para ele. E foi quando o Aldo foi para a Secretaria Regional, eu fui trabalhar com ele. Aí você largou o caminhão? Largou o volante? Larguei o volante, fui trabalhar com ele e começamos junto na Regional. E quando ele saiu em 2010, que ele disse, meu projeto agora é deputado estadual, ele disse, tu vai junto, vou. Na vitória ou na derrota eu vou estar com o senhor. Aonde o senhor estiver. E fomos só nós dois. Na luta, correndo os municípios, com as nossas lideranças. O Peninha, naquele momento, ia federal e o Aldo ia estadual. O Aldo agora, se tivesse sido candidato, evidentemente não tivesse vindo essa doença tão triste e dramática que tirou a vida do estimado, ele iria para o terceiro mandato, né? Terceiro mandato. Ele foi o primeiro mandato, ele fez 36 mil votos, 36. E o segundo mandato, com o trabalho dele dos 4 anos, ele já alcançou 59 mil votos. Praticamente dobrou. Praticamente dobrou. E você hoje fez praticamente até um pouco mais do que ele fez no primeiro eleição dele, que foi 36, e você fez quase 40 mil votos. 39, cento e pouco. Exatamente. Numa condição totalmente diferente. Totalmente diferente, porque o candidato era o Aldo. E o Gério foi candidato, vamos dizer assim, aos 49 do segundo tempo. Porque até então, nas convenções, o nome que foi dado o meu e também foi dado do Aldo. Porque ele estava naquele momento internado e o candidato era ele, não era eu. O candidato era ele. Então, a gente foi numa condição assim, bem difícil. E eu lembro muito bem, porque teve um encontro do PMDB aqui da região, e voltado notadamente mais aos setores de imprensa, no diretório ali pertinho da delegacia. Eu estive lá quando o Aldo estava internado, você estava lá, e o deputado Peninha, estava lá a esposa do saudoso deputado Aldo Schneider, e lá aquele dia ficou muito claro que ele era o candidato, mas que era muito difícil a solução da condição física dele pela doença do câncer. E que era um momento assim de já veicular o seu nome como sendo o possível substituto na iminência da perda, que acabou acontecendo dias depois. Foi muito difícil, né, porque uma história assim que
assim, a gente não deseja para ninguém. Eu vi que antes do programa você falava comigo, você ficou emocionado aqui, falando do Aldo. Pela história que a gente tinha junto, uma história muito bonita, uma história de pai, de filho, de irmão, de amigo. A gente era muito confidente um com o outro com as coisas. Nós não deixávamos de passar o Natal, o Ano Novo juntos, sempre as famílias, sempre reunidas. E hoje bate uma saudade muito grande. Você me dizia, passava lá em Balneário no final de semana e você... Até por ser momento de finados, aquela coisa toda, né? Sempre juntos. E no dia que aconteceu, no dia 2 de agosto, quando eu cheguei na presidência da Assembleia, eu estava no gabinete fora e ele sentado. Quando eu cheguei, eu olhei ele com a vista um pouquinho... Caída. Fechada. E ele foi atender, naquele momento, o presidente da Casan, Adriano Zanotto. E eu fiquei ali junto e eu vi que ele trocou algumas palavras. O Adriano saiu, presidente, eu disse, presidente, com o respeito que sempre tive com ele, eu gostaria de falar com o senhor. Eu acho que o senhor está se prejudicando em fazer tudo que o senhor está fazendo. Cuida da sua saúde. Ele disse, Gerry, eu percebi que o meu corpo, o meu organismo não suporta mais isso. Ele queria fazer, mas não tinha mais condição física para isso. Eu não tenho condições. Então você chama a Nathalie, que é a filha, que eu quero conversar com ela, mas eu gostaria que você fosse no meu lugar. Depois ali ele foi no apartamento que ele tinha alugado ali em Florianópolis, foi descansar, que à tarde ele tinha uma entrevista para a Record, e depois da entrevista ele não conseguiu, eu fui lá buscar ele na casa dele, eu vi que ele trocou palavras novamente, pensei, eu não vou levar, levei ele para Balneário, onde ele estava a esposa, a Marita. Chegando lá imediatamente, no dia 2 de agosto, a gente já foi para o hospital da Unimed. Nem dava tempo de ir para outro lugar. E dali ele não saiu mais, né? Com vida, não saiu com vida. Com vida. No dia 2 ele entrou. No dia 17, uma sexta-feira, foi aniversário do meu filho, de 18 anos. E a família ligou e disse, Gerry, você tem que vir porque ele precisa te ver. E aí eu me lembro que eu cheguei, e aí eu disse para a Marita, eu gostaria que você subisse junto comigo, que eu não fosse sozinho. E lá estava ele já com o olho fechado e tal. E eu falei no ouvido dele, e ele abriu esse olho aqui. Aí eu falei 3 coisas para ele, e correu uma lágrima, e dali, aí o Peninha depois subiu. Ele não conseguiu falar? Só abriu o olho, um olho. Só abriu um olho, correu uma lágrima, e dia 17 de agosto. Dia 19, às 12h55, ele veio a falecer. Ele faleceu. E tá, naquele encontro lá, quando você pediu para ele, que ele tinha que cuidar mais de saúde, que ele disse, não, você, se der conta de alguma, você vai me substituir. Ele declarou isso para você e depois para a Marita e para os... Ele falava em casa. Ele falava em casa. Depois daquilo ele não conseguiu mais falar. Ele não conseguiu mais falar. Não. Ele falou ali, estava o Heraldo junto, estava um enfermeiro que estava junto, mas ele não conseguia. Ele só falava em casa, para a Marita e para a Nathalie, para os filhos. Ele falava, o Gerry, se acontecer alguma coisa, o Gerry é o meu substituto. Exatamente. O Gerry do Aldo, quem é que criou isso? Foi você? Porque esse Gerry do Aldo emplacou como uma luva. Uma luva de pelica, que ele entrava assim, caiu bem. Os militantes do PMDB, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, enfim, a militância do PMDB sempre foi muito forte. O PMDB não fez sucesso na eleição para governador. Não foi bem, foi muito mal. Mas você teve uma... A onda Bolsonaro levou um monte de candidatos a deputado federal, estadual, e você a onda do Aldo Schneider, da correção, da transparência, da ética na política, Aldo da amizade, o formiguinha, trabalhador. E você, o Gerry do Aldo, me parece que colou muito, estimado. E deu certo. Lógico, para dar homenagem a ele, né? A pessoa Aldo. Mas eu sempre, quando trabalhava com ele, as pessoas, quem fala? O Gerry do Aldo. Então isso já foi um decorrente de muitos anos. Eu falando, ligava para o... no gabinete falava com quem? Com o Gerry do Aldo? Com o Gerry do Aldo. Vai lá, fala com o Gerry do Aldo. Então já era uma coisa que já vinha sem pensar lá na frente, porque você jamais seria candidato se o Aldo fosse candidato. Exatamente. E nunca me passava pela cabeça em ser candidato. Eu gostava de fazer aquele trabalho de atender, de correr atrás das coisas. O Aldo dizia, Gerry, vai lá com o prefeito. Esse é o trabalho que me satisfazia. E isso facilitou, né, a sua eleição. Porque as pessoas que você pedia para lhe apoiar eram pessoas que você atendeu muitos anos. Exatamente. Eu, assim, atribuo a muitas coisas, né, de a eleição. Eu não era do 17, eu era do 15, correto? Sem então dúvida. A onda era lá 17. Às vezes as pessoas votavam sem conhecer até quem era o candidato 17. Eu atribuo muito ao seguinte, a comoção do Aldo, ao nome Gerry do Aldo,
ao deputado Peninha. Peninha, nós vamos falar depois um pouquinho do Peninha também. Muito, me ajudou. Verdade, depois Peninha até... não pode ser esquecido. Até porque toda a campanha você estava lado a lado sempre, em tudo que era propaganda. Sempre. Né? Até depois eu quero falar do Peninha, mas principalmente a nossa eleição, ela se deve aos nossos líderes, aos nossos prefeitos, aos nossos vices, aos nossos presidentes de partido, aos nossos vereadores que encamparam essa eleição, que se doaram, fizeram um trabalho fora Eles do comum. precisavam ter um Aldo lá. Exatamente. E o Aldo deles era o Gero. E assim, esse trabalho de muitos anos com essas pessoas nos credenciou a ter esse carinho deles, esse trabalho deles, a satisfação deles de querer que o Gero chegasse a ser deputado, para continuar representando eles. Então, isso nos ajudou muito. Muito, muito. É verdade. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo e você tem um grande desafio, né? Porque além de toda a responsabilidade, você está lá substituindo o Aldo Schneider. Você hoje é o deputado Gero e compra o Gero do Aldo, que as pessoas confiaram esses quase 40 mil votos, 39 mil votos em alguma coisa, 131, e que, evidentemente, que é voto da confiança de um trabalho que você já vinha prestando há muito tempo. Ô, estimado Baby, Fotobolinha é o nosso parceiro, estimado. Olha só, o Fotobolinha é um show, fotografia, história e emoção. Uma para o Fotobolinha e também para os nossos estimados. E, olha, caminhoneiro, tu lembra alguma depois, se não tiver agora? Manda bala, estimado. Vamos já do caminhoneiro aí. Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida, pensando em sua querida que há muito tempo não vê. Não fique triste, não deixe sua alma aflita, ligue o seu toca-fita que eu canto pra você. Fiz este shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista. Eu sempre peço, eu sou cristão, um padroeiro, protejo o caminhoneiro por onde quer que ele ande. Caminhoneiro, homem forte de coragem, vai pra ti esta homenagem deste filho do Rio Grande. Fiz este shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista.